Seja muito bem-vindo a esse roadmap do ES6. Quando eu comecei a usar o ES6 há alguns anos, meu primeiro pensamento foi: caramba, tem tantas mudanças de sintaxe que agora o JavaScript é outra linguagem. Mas, no fim das contas, a sintaxe não importou tanto. Eu levei mais ou menos uma semana para me acostumar. E uma vez que você se acostuma com a nova sintaxe, toda a semântica continua a mesma, e eu lembro que isso foi um alívio na época. Então, se você ainda escreve S5, você vai ver que você vai se acostumar muito rápido com S6. Se a sintaxe do S6 ainda é nova para você, existe uma ferramenta chamada Babel REPL. Você pode acessar ela em babeljs.io/REPL. Essa é uma ferramenta online em que o código S6 que você escreve, no lado esquerdo da tela, é compilado para S5 e o output é mostrado para você em tempo real, no lado direito da tela. Então, enquanto você está aprendendo S6, eu aconselho que você consulte essa ferramenta de tempos em tempos, para que você veja como o código S6 que você escreve é compilado para S5 por baixo dos panos. Então vamos lá, existem duas novas formas de se declarar variáveis no S6, const e let. E eu vou te mostrar um pouco das diferenças entre elas. A const é parecida com a let, exceto que você não pode redefinir e reatribuir um valor. Uma vez que você atribuir um valor para uma const, não vai ser possível você redefinir um valor mais tarde. Se você tentar fazer isso, um erro vai ser lançado na aplicação, o que é bom. Reatribuir variáveis no decorrer de uma aplicação é uma maneira muito legal de adicionar complexidade e fazer com que o entendimento da lógica seja mais complicado. Quando você reatribui o valor de uma variável, você tende a fazer pequenas transformações que com o tempo vão fazer com que o significado inicial dessa variável seja perdido aos poucos. Então, a cada reatribuição, você vai ter que, de certa maneira, vigiar o que a lógica está fazendo e como ela está sendo manipulada. Quando você usa nomes diferentes de variáveis para cada nova atribuição, você ganha nomes semânticos que te dão dicas sobre o que essa lógica está fazendo, qual transformação que está acontecendo. Então, ao invés de usar var ou let e reatribuir elas quando precisar transformar um valor x para um valor y, o melhor é você usar const e dar um novo nome para essa const. Isso faz com que o código fique muito mais claro. Existem algumas poucas exceções para isso, e que na verdade fazem o seu código ficar mais complexo. Se esse for o caso, vá em frente e faz a reatribuição usando let. Mas eu realmente aconselho que a const seja o seu modo default, o seu modo padrão de declarar variáveis em uma aplicação. Já a let é muito parecida com a var, só que ela tem um escopo de bloco e ela não vai poluir o espaço global, e essa é a feature mais importante dela. Se você declarar uma let fora de qualquer bloco, executar esse código no browser e ver se a let que você declarou existe como uma propriedade do objeto window, você vai ver que isso vai retornar undefined. Agora, se você substituir essa let por uma var, quando você verifica as propriedades do window, você vai ver que essa variável se tornou uma propriedade do window. Ou seja, ela pode ser acessada globalmente na aplicação. Muitas pessoas se empolgam com o fato da let ter um escopo de bloco porque elas usam muitos blocos para todo tipo de coisa. E elas pensam que é normal ter uma função extensa e, na minha opinião, se você tem uma função grande o suficiente a ponto de querer escopo de bloco, na maioria das vezes, isso é um code smell te avisando que esse bloco precisa ser quebrado em uma função independente. Spread Operator e REST Parameter são features do ES6 que todo programador JavaScript deve entender. Eles têm a mesma notação, são escritos da mesma forma, mas as funcionalidades são diferentes. O que o Spread Operator faz? O Spread Operator são 3 pontinhos escritos com o prefixo de um objeto a ser desmembrado. Ele pega um objeto iterável e desmembra esse objeto em pedaços individuais. O que é um objeto iterável? É qualquer objeto que você possa iterar por ele. Um array e uma string, por exemplo, são objetos iteráveis. Você pode iterar por cada item, no caso do array, e por cada caractere, no caso da string. Vamos ver um exemplo de como que o Spread Operator funciona em invocações de funções. Na invocação de uma função, o Spread Operator vai permitir que você passe vários argumentos de uma só vez. Por exemplo, o método mathMax retorna o maior número entre os números passado por argumento para ele. Mas e se você tiver um array e quiser passar esse array como argumento desse método? Se você simplesmente passar o array como argumento, não vai funcionar, o retorno vai ser um none. Mas só de você usar o Spread Operator como prefixo desse array, você vai obter o maior número desse array. Porque por baixo dos panos, o Spread Operator espalhou esses números do array como argumentos separados, como se eles tivessem sido passados manualmente um a um. Antes do Spread Operator ser adicionado na linguagem,
Criar um array baseado em outro exigia a utilização de métodos como push, splice e o concat. Imagina que você tem um array com suas top 2 séries favoritas e você quer que os itens desse array sejam injetados em um outro array. Uma das formas ES5 de fazer isso seria encadeando o método concat, passando o array a ser injetado como argumento. Com o spread operator, você pode simplesmente referenciar o array a ser injetado como se fosse um item, e usar o spread operator como prefixo dessa referência. Por baixo dos panos, o spread operator fez uma cópia dos dois itens do array myTop2Series para dentro do array DramaSeries. E como que o spread operator se comporta com objetos? De forma similar aos exemplos que eu mostrei com os arrays, se você tem uma propriedade usando o spread operator, essa propriedade spread vai copiar propriedades e métodos de um outro objeto. Nesse exemplo, o objeto Roger tem uma propriedade country com valor Brasil e também tem as propriedades e valores dos objetos person e address. E agora que você já viu como usar o spread operator, você precisa saber como não usar ele. Um exemplo do que não funciona: tentar simplesmente armazenar o retorno do spread operator em uma variável. Isso causa um syntax error. Por que não funciona? Porque por baixo dos panos, nesse exemplo, é como se você estivesse tentando atribuir os números separados por vírgula para const. E essa sintaxe não faz sentido para a engine do JavaScript. Outro ponto de atenção importantíssimo: shallow copy. O que é isso? É a música da Lady Gaga? Quase. Toda vez que você usar o spread operator para copiar um array ou um objeto, você tem que ficar atento com a profundidade desse objeto que você está copiando, porque o spread operator faz uma cópia rasa de arrays e objetos. Imagina que você tem um objeto bill e que uma das propriedades desse objeto bill, a propriedade toys, recebe um objeto com outras duas propriedades. Ou seja, o objeto bill é um objeto com propriedades aninhadas. E abaixo do objeto bill, a gente declarou uma const Apollo, que recebe um novo objeto e usa o spread operator para fazer com que esse novo objeto receba uma cópia das propriedades do objeto bill. Se depois da declaração do objeto Apollo, a gente modificar o valor da propriedade age do objeto bill e exibir os valores das duas propriedades age dos objetos no console, só a propriedade age do objeto bill foi modificada, que é o que a gente espera. Porque quando a gente copiou as propriedades do objeto bill para dentro do objeto Apollo, a cópia que foi feita é propriedade toy, valor 11. E como elas são duas propriedades diferentes, que existem em dois lugares diferentes na memória, uma não afeta a outra, certo? Agora, se a gente modificar a propriedade toys.favorite do objeto bill e exibir as duas propriedades toys.favorite dos dois objetos no console, a gente vai ver que as duas propriedades toys.favorite estão com o mesmo valor. Ou seja, a gente esperava que a propriedade apollo.toys.favorite tivesse o valor ball, mas ela tem o valor anything. Por que isso aconteceu? Porque por baixo dos panos, mesmo que a propriedade toys.favorite exista no objeto Apollo, essa propriedade foi referenciada ao invés de copiada. Ou seja, em memória, a propriedade toys.favorite do objeto bill e a propriedade toys.favorite do objeto Apollo são exatamente a mesma propriedade. É muito importante que você entenda esse gotcha, essa pegadinha, antes de usar o spread operator. E como que você pode evitar isso? Usando o spread operator de forma manual nos níveis de aninhamento do objeto. Nesse nosso exemplo, depois que as propriedades do objeto bill foram espalhadas dentro do objeto Apollo, logo em seguida a gente declara uma nova propriedade toys, que recebe um novo objeto, e dentro desse novo objeto a gente usa o spread operator para fazer uma cópia das propriedades do objeto bill.toys. Então agora sim as propriedades toys.favorite do objeto bill e a propriedade toys.favorite do objeto Apollo são duas propriedades diferentes em memória. Então toda vez que você for usar o spread operator, lembra disso. Itens de arrays aninhados ou propriedades de objetos aninhadas não são clonadas, são apenas referenciadas. Como eu já tinha mencionado antes, uma outra feature aparentemente idêntica ao spread operator é o resParameters. O resParameters é muito útil quando você quer transformar os argumentos de uma função em um array. E é isso que essa feature faz. O resParameters vai representar em um array os argumentos passados para a invocação de uma função. Então, se você tem uma função showName, por exemplo, que usa o resParameters, que é representado por 3 pontinhos como prefixo do nome do parâmetro,
e dentro da função você simplesmente exibir esse parâmetro no console, você vai ver que foi gerado um array no qual cada argumento passado na invocação da função é um item do array. E isso é fantástico, isso abre inúmeras possibilidades. Imagina um caso onde você não sabe quantos argumentos vão ser passados para a invocação de uma função. Um exemplo clássico, uma função de soma onde nada garante que vão ser passados só 2 números para ela. Como o ResParameters vai empacotar em um array os argumentos que forem passados para a invocação dessa função, você pode muito bem encadear um reduce nesse array e fazer a soma de todos esses números. O que é uma arrow function? Muitas vezes, quando você escreve código em JavaScript, você tem que passar funções de um lado para o outro na sua aplicação. Você passa uma função para uma outra função como parâmetro, armazena funções em variáveis e assim em diante. Então, nesses casos, você está tratando funções como valores. E tecnicamente isso tem um nome, se chama lambda. E a gente usa inline lambdas dentro de invocações de funções em JavaScript. Se você observar a função passada como primeiro argumento da invocação da log return, você vai ver que tem muita coisa escrita só para retornar um valor. Então é possível que essa função seja reescrita para uma arrow function. Essa função pequenininha é uma arrow function. Se a sua arrow function precisa só de um parâmetro, esse parâmetro pode ser escrito sem ser envolvido por parênteses. É como se você estivesse olhando para uma função algébrica. É uma notação muito concisa e clara no que ela está fazendo. E quando você não precisa de um parâmetro, você especifica os parênteses vazios. Essa notação pode trazer um pouquinho de confusão. Será que essa função está retornando um objeto? Será que isso é um bloco? O que essa função está fazendo? Se a gente levar essa função lá para o Babel REPL, você vai ver no output que ela não está retornando um objeto literal. Na verdade, essa arrow function por si só é um shortcut para uma função no-op. Não existe uma operação nela, é uma função que faz nada. Agora, se a gente envolver essas chaves em parênteses, esses parênteses vão isolar essas chaves e agora sim essa função retorna um objeto literal. Então fique esperto com isso. Uma arrow function pode ter 2 tipos de corpo. Um block body, em que é necessário você especificar um return de forma explícita, ou um concise body, em que você especifica uma expressão e essa expressão é retornada de forma implícita. Se você quiser retornar um objeto literal usando concise body, é necessário envolver esse objeto em parênteses. Agora, existe uma diferença sutil entre o comportamento de uma função tradicional e uma arrow function. Arrow functions não possuem um this próprio. Se você usar um this dentro de uma arrow function, o valor desse this vai ser herdado do this do escopo que envolve a declaração da arrow function. Isso pode parecer ser um pouquinho complicado de entender, então para que você realmente entenda, eu recomendo que você abra o seu editor e me acompanhe. Se você simplesmente declarar no escopo global uma arrow function que usa um this e executar esse código no browser, esse this da arrow function vai referenciar o this do escopo no qual a arrow function foi declarada, que no caso é o objeto global window. Agora, imagina que você tem um objeto também declarado no escopo global e dentro desse objeto você tem um método criado com uma arrow function e quer referenciar o próprio objeto através do this. Nesse caso, como esse this está dentro de uma arrow function, novamente, o objeto no qual essa arrow function foi declarada está no escopo global. Então, esse this da arrow function está referenciando o window e não tem como obter uma propriedade value do window porque ela não existe. Para esse this dentro da função referenciar o próprio objeto no qual ele foi declarado, a arrow function teria que ser substituída por uma função tradicional. Ah, mas quando então que o this dentro da arrow function não vai referenciar o objeto global? Informação importante antes do próximo exemplo. O this dentro de classes ou funções construtoras sempre vai referenciar o novo objeto que a classe ou a função construtora está criando. Guarda isso que daqui a pouco a gente vai retomar essa informação. Vamos declarar uma classe myClass que vai construir um objeto com uma propriedade prop1. Depois da declaração da classe, a gente vai instanciar um objeto com a palavra-chave new e armazenar esse objeto na const myobj. Agora, dentro da classe, vamos declarar um método isThis=myobj. A primeira linha desse método vai só exibir no console se o this está referenciando o objeto myobj que a gente instanciou. E se a gente executar o método myobj.isThis=myobj, o retorno vai ser true. Nada de novo até aqui. A gente já sabia que o this, dentro de uma classe ou função construtora, representa o objeto que a classe ou função construtora está criando, certo?
Agora, dentro do método isThis=myObj, a gente vai executar um setTimeout que vai executar uma arrow function depois de 1 segundo. E dentro da arrow function, a gente vai exibir no console se o this continua referenciando myObj. E a gente pode ver que, depois de 1 segundo, o valor do console.log da arrow function retornou true. Ou seja, o this da arrow function representa o objeto myObj que a gente criou. Por quê? Porque o this dentro da arrow function representa o this do escopo em que a arrow function foi declarada. E o this do escopo em que a arrow function foi declarada é o novo objeto que a gente criou com a classe. Porque lembrando, o this dentro de uma classe ou função construtora representa o objeto que a classe ou a função construtora está criando. Vamos ver um outro exemplo, dessa vez com uma função construtora. Todos os exemplos que eu estou mostrando aqui sobre arrow functions são exemplos-chave para você entender de fato como as arrow functions e o this dentro das arrow functions funcionam. A gente vai declarar uma função construtora myConstructor. Função construtora, caso você não se lembre, assim como uma classe, é uma função que facilita a criação de múltiplos objetos com as mesmas propriedades. A myConstructor vai receber só um parâmetro, propValue, e dentro dela a gente vai construir um objeto que tem a propriedade myProp, que vai receber o valor do parâmetro propValue. E logo depois da função, a gente vai declarar uma const myObj, que vai receber a invocação do new, seguido da invocação da função construtora. E nessa invocação da função, a gente vai passar uma string como argumento. Agora, antes da instância do objeto que a gente acabou de criar, a gente vai adicionar um método no prototype da myConstructor. O nome do método é getMyProp e ele vai receber uma arrow function. E essa arrow function vai retornar this.myProp. Agora, o que vai acontecer se depois da linha da declaração do objeto, a gente invocar o método getMyProp que agora está disponível no prototype do myObj? Undefined foi retornado. Ué, mas o this de uma classe de uma função construtora não é um objeto que foi criado? É, só que nesse caso, mesmo que esse método seja parte do prototype da função construtora, como a gente declarou esse método como uma arrow function no escopo global, o this dela vai referenciar o objeto global. E como a propriedade myProp não existe no window, a gente recebeu undefined. Para esse this dentro do getMyProp realmente referenciar o myObj, a gente precisa transformar a função que o getMyProp recebe em uma função tradicional. Porque ao contrário de uma arrow function, uma função tradicional modifica o contexto dela dependendo da invocação. E um último exemplo que eu quero te mostrar sobre as diferenças entre arrow functions e funções tradicionais é o seguinte. Quando uma função tradicional é usada como um event handler, o this dela referencia o elemento no qual o evento vai ser disparado. Nesse código, quando a gente digita no input, o this dentro da função logValue referencia o próprio objeto no qual o evento foi adicionado, input, e a gente obtém o valor desse input. E como você já sabe, se a gente transformar a logValue em uma arrow function, ao invés de referenciar o input, ela vai referenciar o objeto global. Ah, então não tem jeito de usar arrow function em evento? Tem. E de quebra você ainda vai evitar usar o this. É o seguinte, todo handler de evento recebe por parâmetro um objeto de evento. E esse objeto de evento tem uma propriedade target, que referencia o próprio elemento que recebeu o evento. Então se a gente quer pegar o valor do input, a gente pode muito bem usar o value da propriedade target.